A trama se inicia com o retorno de Ron à liberdade. Após um período de 2 anos em regime fechado, sua condenação motivada por condutas inapropriadas envolvendo uma menor de idade gera uma onda imediata de repulsa e desconfiança em toda a vizinhança. Assim que ele pisa no bairro, o clima de tensão é insuportável. Os moradores, tomados por um instinto de proteção, não escondem o desconforto, especialmente os pais que passam a enxergar Ron como uma ameaça constante à segurança de seus filhos. Como parte das exigências rigorosas de sua liberdade condicional, ele vive sob a vigilância e está terminantemente proibido de se aproximar de parques, escolas ou qualquer local frequentado por crianças, sendo obrigado a manter uma distância segura de qualquer jovem a todo momento. Enquanto isso, conhecemos Sarah, uma mãe solteira que parece carregar o peso do mundo nas costas. Sentada em um parquinho local enquanto observa sua filha pequena Lucy, Sarah exibe um semblante visivelmente exausto, repleto de uma rotina de privações e cansaço externo. Ao seu redor, outras mães mantêm conversas triviais sobre o dia a dia e ela tenta, sem muito sucesso, esboçar sorrisos para se integrar minimamente. O contraste social fica evidente no momento do lanche. Enquanto outras crianças da família exibem fartura, Sarah percebe com desespero que esqueceu a comida da filha. O choro de Lucy, faminta e frustrada ao ver os colegas comendo, cria uma situação de constrangimento profundo que só é amenizada quando uma das vizinhas, movida pela compaixão, decide compartilhar o lanche de seu filho com a menina. A dinâmica do local muda drasticamente com a chegada de Brad, o vizinho galã que entra em cena brincando com seu filho Aaron. A presença de Brad magnetiza os olhares das mulheres presentes, que mal conseguem disfarçar a admiração e o interesse. Apesar da fachada de homem ideal, descobrimos que o casamento de Brad com Cass é marcado por uma rotina vazia e desprovida de emoção. Ele sustenta a mentira de que passa seus dias na biblioteca estudando para o exame da Ordem dos Advogados, quando na verdade sua realidade é bem diferente. Brad gasta horas observando mulheres andando de skate, nutrindo um desejo secreto de resgatar sua própria juventude através do esporte, embora lhe falte coragem para subir em uma prancha e tentar. No dia seguinte, Brad retorna ao parque e o ciclo de olhares curiosos das mães recomeça. Sarah, em um tom de mistura de ironia e curiosidade, questiona se alguém ali realmente sabe sobre ele além da aparência. Brad percebe o burburinho e brinca com a situação, notando que aquelas mulheres parecem encenar uma perfeição artificial apenas para chamar sua atenção. O clima de flerte é brevemente interrompido por Lucy, mas o desafio aumenta quando uma das conhecidas de Sarah oferece, em tom de deboche, $5 caso ela consiga o telefone do vizinho cobiçado. Impulsionada pela aposta e por uma súbita ousadia, Sarah finalmente toma a iniciativa de se apresentar formalmente ao rapaz. A conversa entre Sarah e Brad flui com uma leveza inesperada, revelando um homem que se sente deslocado de sua própria vida. Ele confessa que sua esposa é a provedora enquanto ele assume o papel de cuidador do filho, admitindo ainda o fracasso recorrente em passar na prova da Ordem dos Advogados, mesmo após 2 anos de formatura. Antes de se despedirem, Sarah decide revelar a brincadeira sobre a aposta do telefone. Com bom humor, Brad sugere que eles dividam um prêmio, mas a falta de uma caneta impede a troca de número. Em um ato de ousadia, Sarah sugere que um abraço causaria um escândalo ainda maior entre os espectadores curiosos. Brad aceita o desafio, mas o contato físico escala rapidamente para um beijo apaixonado em pleno o parquinho. O gesto audacioso provoca um choque imediato naquelas que assistem à cena. As mesmas mães que antes o devoravam com os olhos agora se fingem de ofendidas, alegando que tal comportamento é inadequado para o ambiente infantil e batendo em retirada apressadamente com os filhos. Sarah, sem se abalar, apenas comenta casualmente que Brad é um advogado e uma excelente pessoa. No entanto, aquele beijo deixa marcas profundas em ambos. Nos dias seguintes, Sarah e Brad se perdem em pensamentos sobre um
o outro. Ele se vê incapaz de focar em sua rotina, questionando a intensidade da conexão que sentiu com Sarah, mesmo considerando que sua esposa é esteticamente superior. A narrativa ganha contornos mais sombrios quando Barry, um antigo conhecido de escola de Brad, o convida para uma patrulha noturna. Durante o período dentro do carro, Brad se depara com panfletos de ódios direcionados a Ron, o ex-presidiário. Barry revela ter fundado um grupo de vigilantes domésticos com o objetivo explícito de expulsar Ron do bairro, acreditando que ele é um perigo e não deve coexistir com famílias de bem. Após uma noite em que Brad tenta se enturmar com o grupo, Larry faz questão de passar diante da casa de Ron, buzinando agressivamente para intimidá-lo. Ao retornar para casa tarde da noite, Brad tenta entrar furtivamente, mas encontra sua esposa Cass acordada e furiosa, exigindo explicações sobre suas andanças misteriosas. Para justificar seu paradeiro, Brad explica à esposa que estava na companhia de Larry, participando das reuniões de um grupo de pais focado em monitorar e expulsar Ron da vizinhança. A revelação pega Cass de surpresa, já que o marido nunca nutriu a menor simpatia por aquele vizinho, mas Brad desconversa, alegando que está finalmente encontrando pontos em comum com um antigo colega. No fundo, essa militância contra o ex-detento é apenas um pretexto conveniente, uma rota de fuga de um ambiente doméstico onde ele já não se sente mais pertencente. Mesmo quando tenta buscar algum tipo de conexão com Cass, ele é recebido com hostilidades e críticas ácidas, sendo repelido por uma irritação constante que só aumenta sua sensação de isolamento e infelicidade. Paralelamente, a realidade de Sarah não é menos amarga. Apesar das aparências de luxo, ela reside com seu marido Richard em uma verdadeira joia da arquitetura moderna, considerada a residência mais imponente da região. Contudo, para Sarah, aquelas paredes não emanam o calor de um lar, pois cada detalhe da decoração foi escolhido a dedo pela primeira esposa de Richard. Viver ali é como ser uma inquilina das memórias e do gosto de outra mulher, restando-lhe apenas um pequeno cômodo pessoal repleto de livros onde ela consegue ser ela mesma. Desde a chegada de Lucy, sua vida se transformou em um ciclo exaustivo de cuidados maternos, esperando ansiosamente pelo retorno do marido para ter breves minutos de liberdade, mas Richard parece habitar um universo paralelo cada vez mais distante das necessidades da esposa. O distanciamento de Richard, na verdade, esconde um vício obscuro e crescente, uma obsessão em sites de acompanhantes de luxo. O que começou como uma curiosidade passageira no trabalho se tornou uma compulsão que ele agora traz para dentro de casa, passando horas hipnotizado pela tela. A negligência chega ao ápice quando Sarah, cansada de ser ignorada, entra em seu escritório e se depara com imagens. Embora saiba que não houve encontro físico, a sensação de traição é avassaladora. Com uma calma dolorosa, ela sinaliza que o comportamento dele é inaceitável antes de sair para uma corrida, buscando processar a humilhação enquanto tenta recuperar o fôlego e a própria dignidade. Durante esse momento de descompressão, Sarah é abordada por uma das mães do bairro, que traz um alerta preocupante. Ron foi visto vigiando as crianças perto do parquinho. A mulher demonstra uma preocupação genuína pela pequena Lucy, mas a conversa toma um rumo desconfortável quando Sarah, em um desabafo impulsivo, tenta justificar o beijo em Brad, afirmando ser uma mulher decente e não a figura escandalosa que as fofocas sugerem. A vizinha, visivelmente desconfortável com a exposição emocional, se esquiva do convite para entrar, alegando pressa. Ao retornar, Sarah ignora as tentativas de diálogo de Richard e se recolhe ao quarto, deixando-o entregue à própria solidão lá na sala. Determinada a retornar às rédeas de sua autoestima e atrair olhares de Brad, Sarah usa suas economias para comprar um traje de banho novo, superando suas inseguranças físicas. O plano funciona. Ao chegar à piscina comunitária, ela imediatamente captura a atenção de Brad, que a observa de longe com interesse renovado. Eles iniciam uma amizade que logo se torna o ponto alto de seus dias, usando a desculpa de proteger as
crianças do sol para compartilhar confidências e risadas. Esse refúgio diário preenche o vazio existencial de ambos, transformando a piscina no cenário de uma conexão que, embora perigosa por envolver dois casamentos, traz para Sarah uma felicidade que ela não experimentava há anos. Certo dia, enquanto o clima entre os dois se tornava mais denso e carregado de intenções não ditas, a atmosfera de lazer é subitamente quebrada pela presença de Ron. Ele entra no recinto tentando agir como um cidadão comum, mas sua simples existência no local dispara um alarme de pânico coletivo. Gritos ecoam, pedindo que as crianças saiam da água imediatamente, transformando o ambiente de descontração em um cenário de hostilidade pura. A intervenção policial não demora a acontecer. Ron é retirado à força do local, sob olhares de julgamento de toda a comunidade. Antes de ser levado, ele tenta em vão lembrar a todos que é um ser humano, que busca apenas um momento de paz e sol. Pouco tempo depois, o clima na região sofre uma mudança brusca, com nuvens pesadas descarregando uma tempestade torrencial sobre o bairro. Diante da chuva impiedosa, Brad se recusa a deixar Sarah voltar sozinha e insiste em acompanhá-la até a porta de sua casa. Ao chegarem, ela o convida para entrar, buscando abrigo contra o mau tempo. Com a pequena Lucy vencida pelo sono, os dois a acomodam no quarto de Sarah, onde a menina descansa profundamente enquanto o temporal ruge do lado de fora. Como Richard mantém sua rotina de horas extras no escritório, a residência se torna um refúgio isolado para os dois, vagando em silêncio pelos cômodos. Brad acaba entrando no santuário particular de Sarah e descobre, escondida entre páginas de livros, uma fotografia dele mesmo. O achado torna a tensão entre eles quase insuportável, levando-os à beira de um caminho sem volta. Simultaneamente, o clima na casa de Ron é de puro desalento após a humilhação pública na piscina. Sua mãe, uma senhora debilitada pela idade e por doenças crônicas, sente o peso da exclusão que o filho sofre e teme que sua partida iminente o deixe vulnerável e solitário no mundo. Em um misto de desespero e esperança, ela sugere que Ron se case, chegando a propor uma publicação de um anúncio para encontrar uma companheira que lhe traga paz. Enquanto a vizinhança vandaliza a entrada da casa com insultos e panfletos de ódio, a idosa, com suas últimas forças, tenta apagar as marcas de giz que rotulam seu filho como um demônio, lutando para preservar o pouco que resta da dignidade daquela família. Após um encontro carregado de eletricidade com Sarah, Brad se reúne com Larry para uma partida esportiva, se permitindo pela primeira vez em meses sentir uma alegria genuína e descompromissada. O clima de camaradagem se estende para um bar, onde o grupo de pais compartilham rodadas de bebidas e gargalhadas. No entanto, o retorno para casa traz à tona a escuridão que ronda o bairro. Quando Larry começa a falar com devoção sobre a proteção de seus filhos, Brad menciona ter visto Ron na piscina comunitária, o que atua como um gatilho de fúria cega em Larry. Fora de si, ele invade a propriedade de Ron com o intuito de aterrorizar ele, mas é confrontado pela mãe do rapaz, que o desarma com uma frase cortante, falando: "Seu filho já pagou pelos seus erros? E, ao contrário de outros ali, o meu não carrega sangue de ninguém nas mãos." O impacto daquelas palavras força Larry a uma confissão dolorosa dentro do carro. Ele revela a Brad que sua saída da polícia não foi uma escolha, mas o resultado de um erro fatal em uma loja. Atendendo um chamado de roubo armado, o pânico tomou conta de seus instintos e ele disparou contra um adolescente de 13 anos que segurava uma arma de brinquedo. A tragédia, fruto de um equívoco de uma testemunha distante, destruiu a carreira de Larry e condenou ele a um trauma incurável e a uma culpa que ele tenta camuflar através da agressividade de vigilante. Brad ouve o relato em um estado de choque, processando a complexidade moral daqueles homens antes de retornar para o seu próprio lar. No dia seguinte, Sarah participa de um clube do livro, onde o clima de julgamento é palpável. O grupo discute
uma obra sobre adultério, e uma das mães, claramente disparando indiretas contra Sarah, defende que a protagonista merece uma punição severa por sua traição. Sarah, contudo, levanta a voz para oferecer uma perspectiva diferente. Ela argumenta que a personagem não buscou infidelidade por malícia, mas sim como uma tentativa desesperada de escapar de uma existência fragmentada e sem sentido. Para Sarah, o que os outros chamam de traição era, na verdade, um instinto de sobrevivência emocional. Suas palavras ecoam como um manifesto pessoal, revelando as feridas de seu próprio casamento infeliz diante de mulheres que preferem a aparência à verdade. A insegurança começa a corroer Sarah, que passa a se ver apenas como um entretenimento passageiro na vida de Brad. Ao observá-lo com a esposa, no entanto, o encontro na piscina muda o tom da relação. Brad confessa que suas férias com Cass foram um tédio absoluto, reacendendo a esperança de Sarah. Em um impulso de rebeldia, ela o convence a abandonar o compromisso do exame de advocacia para fugirem juntos por uma noite, longe dos olhares da vizinhança. Eles compartilham horas de liberdade total, retornando apenas ao amanhecer para suas realidades distintas. Enquanto Sarah é recebida pelo carinho de Lucy, o destino prega uma peça. Aaron menciona a amizade entre as famílias para Cass, que, sem suspeitar de nada, sugere um jantar de casais, forçando Brad a organizar um encontro que colocará todos os segredos sobre a mesma mesa. Apesar dos reforços de Brad para manter a compostura durante o jantar, o instinto de Cass se mostra mais afiado do que se previa. Enquanto observa a forma como o marido se refere a Sarah e nota as gentilezas em seu tom de voz, uma pulga atrás da orelha se transforma em uma suspeita concreta. Para Cass, aquelas palavras carregam um peso que ultrapassa os limites de uma vizinhança cordial. Brad se ilude acreditando que a noite terminou sem danos à sua fachada, mas a esposa, longe de estar convencida, decide agir para confirmar suas dúvidas. Ela convoca a própria mãe para uma visita estratégica, transformando a sogra em uma sombra constante na vida de Brad. Durante 2 semanas, ele perde qualquer vestígio de privacidade, sendo monitorado em cada passo por uma vigilância familiar implacável que o impede de respirar, quanto mais de trair. A oportunidade de escape surge quando Brad alega um compromisso esportivo com os amigos do bairro. No entanto, sua atenção não está no jogo, mas sim nas arquibancadas, onde Sarah o observa com um olhar repleto de orgulho e admiração. A conexão entre os dois ignora a multidão e, em um ato de impulsividade, Brad abandona a comemoração com o time para se entregar a um momento com ela. Tomado por uma euforia perigosa, ele propõe que ambos abandonem tudo e fujam para recomeçar do zero, levando consigo seus filhos na promessa de uma felicidade que 2 realidades atuais não permitem. Sarah, movida por uma esperança desesperada de deixar sua vida cinzenta para trás, aceita o plano, acreditando piamente que aquele é o início de sua liberdade. Enquanto o casal planeja o futuro, a amargura consome Larry em um bar. Se sentindo abandonado por Brad, ele mergulha no álcool até perder completamente o discernimento. Em um estado de embriaguez agressiva, Larry decide levar sua cruzada contra Ron ao limite, armando-se com um megafone para disparar insultos e alertas histéricos diante da casa do vizinho. O caos desperta a mãe de Ron, que sai à rua em um esforço desesperado para proteger o filho daquela humilhação pública. O estresse extremo da situação, porém, é demais para o seu coração fragilizado. Ela desaba no asfalto em meio aos gritos. O cenário termina com a chegada de uma ambulância e a detenção de Larry, deixando um rastro de tragédia que mudaria tudo. No hospital, o destino desfere um golpe final em Ron, a notícia de que sua mãe não resistiu e faleceu. Ao retornar para casa agora vazia, ele encontra entre os pertences dela uma última carta. O luto se transforma em uma explosão de agonia física. Ron entra em colapso, destruindo o que vê pela frente, gritando uma dor que ninguém no bairro parece disposto a ouvir. Agora ele é um homem sem âncoras, perdido em um mundo
que odeia ele. Ao mesmo tempo, Brad se prepara para a fuga definitiva de sua residência, mas no último segundo, o peso da responsabilidade paterna o impede de levar o filho. Ele escolhe partir sozinho, correndo em direção ao parquinho, onde Sarah o aguarda com Lucy, prontos para o que acreditam ser o primeiro dia de suas novas vidas. No entanto, o destino cruza o caminho de forma inesperada e cruel. Sarah aguarda ansiosamente, mas quem surge no horizonte do parquinho é Ron, com o psicológico estilhaçado pela perda da mãe e sem qualquer controle sobre suas emoções. O medo paralisa Sarah diante da figura daquele homem que todos rotularam como monstro. Enquanto isso, Brad, que corria ao encontro dela, é interceptado pelos skatistas que sempre admirou à distância. Em um momento de bizarro deslocamento da realidade, ele esquece a fuga, a amante e a urgência da situação. Movido pelo desejo infantil de aceitação e liberdade, ele sobe no skate para tentar uma manobra arriscada em uma escadaria. No parquinho, o silêncio é tenso. Sarah continua imóvel, observando Ron, que, longe de qualquer ameaça, está apenas sentado no chão, entregue a um choro compulsivo e solitário. Armada com uma coragem que nem sabia possuir, Sarah se aproxima e questiona o motivo de tanto sofrimento. Entre soluços, Ron revela o peso de sua solidão absoluta. Com a partida de sua mãe, o último fio de afeto que o ligava ao mundo se rompeu, deixando ele sem ninguém que o ame ou se importe com sua existência. Enquanto ele permanece ali, entregue ao próprio abandono, um sobressalto atinge Sarah ao olhar para os balanços e perceber que Lucy desapareceu. O desespero toma conta de seus instintos instantaneamente, e ela percorre o parque em um estado de pânico puro, gritando pelo nome da filha até encontrá-la sem salva, hipnotizada por borboletas sobre um porte. Tomada por um misto de alívio e terror, Sarah a envolve em um abraço apertado, decidindo naquele exato momento que ambas voltariam para casa imediatamente. Enquanto Sarah se retira, o som de uma sirene corta o ar. Uma ambulância passa em alta velocidade em direção ao local onde Brad jaz desacordado. Sua tentativa de alcançar a liberdade através de uma manobra de skate terminou em uma queda violenta nas escadarias, deixando ele inconsciente por longos minutos. Ao recobrar os sentidos, a primeira reação de Brad não é procurar Sarah ou pela vida que ele planejou, mas sim clamar por sua esposa. Ele implora que chamem Cass, deixando claro que ela é a única pessoa que deseja ter ao seu lado naquele momento de vulnerabilidade. O acidente parece ter quebrado não apenas seus ossos, mas também a ilusão de que poderia simplesmente deletar seu passado e sua família por um impulso de juventude tardia. Ao retornar para o conforto de seu lar, Sarah se deita ao lado de Lucy e, mergulhada em uma profunda reflexão sobre as escolhas que quase destruíram sua estabilidade, ela chega à conclusão de que buscar a felicidade nos braços de outra pessoa era uma rota de fuga equivocada e que sua verdadeira realização não reside em romances proibidos, mas na segurança de sua filha. Decidida a reconstruir o que restou de seu casamento, ela escolhe o caminho do perdão para Richard, entendendo que a integridade de sua família e o bem-estar de Lucy são as únicas coisas que realmente importam. Na casa, que antes parecia um museu de memórias alheias, volta a ser o cenário onde ela buscará encontrar seu próprio lugar, aceitando a realidade em vez de fugir dela. A redenção também encontra espaço na vida de Larry, que, consumido pelo remorso, decide procurar Ron para se desculpar formalmente pelo assédio e pela tragédia que acelerou a morte da idosa. Ao chegar à residência, ele se depara com uma cena terrível. Ron está gravemente ferido e perdendo muito sangue após um episódio de automutilação. Sem pensar duas vezes, o homem que passou semanas liderando uma caçada contra o vizinho se torna no seu salvador, levando ele às pressas para o hospital e garantindo sua sobrevivência. O destino, em uma ironia redentora, transformou o carrasco em protetor. No fim das contas, a vizinhança retomou sua calmaria habitual e cada um daqueles personagens volta a habitar suas rotinas, compreendendo, após tantos erros, que tentar viver uma vida que não lhes pertence traz um preço alto demais para ser pago. O encerramento dessa história
não celebra a paz, mas sim a resignação. Sob o verniz da normalidade do subúrbio, todos retornaram para suas celas invisíveis. Sarah não escolheu o perdão por amor, mas por cansaço, aceitando a segurança de uma vida sem cor em troca da estabilidade financeira e a estabilidade da filha. Ela agora habita o silêncio de um lar que nunca lhe pertenceu, sufocando quem realmente é. Para manter as aparências, Brad, com o corpo e os sonhos quebrados, voltou para o papel de marido medíocre, vigiado por uma esposa que agora é a sua carcereira emocional. A tentativa de fuga foi apenas um surto passageiro que terminou em um asfalto de realidade. No fim, a redenção de Larry ao salvar Ron é a ironia mais amarga. O carrasco e a vítima agora estão acorrentados pelo mesmo trauma e solidão. As cercas brancas permanecem intactas, escondendo pessoas que desistiram de lutar contra suas próprias correntes e aceitaram que, naquela vizinhança, a verdade é o erro mais caro para todos. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sim, olha, eu te recomendo assistir essa outra história intrigante que eu estou deixando aqui na sua tela. E também, não esquece de dar o like e seguir o canal.